Glória a Jesus. Glórias a Deus. Aleluia. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Deus é poderoso, Deus é todo-poderoso. Então, meus queridos amados irmãos, a Bíblia diz que a bruxa da Jezabel mandou matar o crente Nabote, só porque Nabote se recusou a vender a sua vinha para Acabe. Ela mandou matar o crente Nabote. Nabote não poderia vender a sua vinha porque era herança dos seus pais. O terreno de Nabote era herança dos seus pais. E Nabote perdeu a sua vida. Nabote morreu porque se recusou a vender a sua vinha. A Bíblia diz em 1 de Reis, capítulo de número 22, que ficou 3 anos sem haver guerra entre Israel e entre a Síria. O rei da Síria era o rei Ben-Hadad. Esse rei Ben-Hadad aqui, rei da Síria, era o rei Ben-Hadad I. Não é o mesmo rei Ben-Hadad de 2 de Reis, capítulo 5, aonde Naamã era comandante do seu exército. Não. Ben-Hadad de 2 de Reis, capítulo 5, aonde Naamã era comandante do seu exército, era Ben-Hadad II. Esse Ben-Hadad aqui era o rei Ben-Hadad I. Israel ficou 3 anos sem ter guerra contra a Síria. E a Bíblia vai dizer que o rei Josafá, rei de Judá, era crente. Ele temia ao Senhor, ele temia a Deus. E ele desceu para Israel para falar com Acabe, para visitar o rei Acabe. E a Bíblia diz agora que quando ele foi ver Acabe, o rei Acabe chamou Josafá e disse: irei eu até Ramote Gileade, tu irás comigo? Josafá disse: olha, Acabe, o meu povo é o teu povo, os meus cavalos são os teus cavalos. Eu certamente subirei contigo para pelejar em Ramote Gileade. A Bíblia vai dizer que, como agora Josafá temia Deus, era crente, ele conhecia a Torá, ele conhecia a lei mosaica, ele conhecia a lei de Moisés, ele agora tem um conselho para o rei de Israel. Acabe disse: porém, Acabe, antes de nós subirmos para Ramote Gileade, vamos consultar primeiro a palavra de Deus, a palavra do Senhor. A Bíblia vai dizer agora que o rei Acabe convocou, chamou os seus 400 profetas. Esses 400 profetas de Acabe eram falsos profetas, porque eles nunca profetizaram a verdade para o rei de Israel, Acabe. Eles só profetizavam aquilo que o rei queria ouvir. Eles só profetizavam a prosperidade para Acabe. Eles só profetizavam mentira, aquilo que o rei queria ouvir. E a Bíblia diz agora que esses 400 profetas de Acabe foi para a praça pública de Samaria. E todos estavam profetizando a mesma mensagem, a mesma coisa para o rei de Israel: sobe para Ramote Gileade, porque o Senhor hoje entregará aquela cidade em tuas mãos. Sobe para a cidade de Ramote Gileade, porque Deus vai entregar aquela cidade nas tuas mãos. Como Josafá era crente, temia Deus, servo do Senhor, Josafá já sabia que aqueles 400 profetas de Acabe eram profetas de Araque, eram falsos profetas e estavam mentindo. Pelo que o rei agora Josafá chamou o rei Acabe e disse: porventura, ó rei Acabe, não há verdadeiramente aqui um profeta quem Deus fala verdadeiramente? Em outras palavras, a quem verdadeiramente Deus usa?
Acabe disse, só tem aí mais um profeta, e o nome dele é Micaías. O nome Micaías significa quem é semelhante a Jeová, quem é como Jeová. Só que esse Micaías, filho de Ila, ele nunca profetiza o bem para mim, ele só profetiza o mal de natureza, que a Bíblia vai dizer que Josafá disse, manda chamar esse profeta por nome de Micaías. Agora o rei Acabe chamou um eunuco e mandou o eunuco ir atrás de Micaías e chamar Micaías. O eunuco, quando foi chamar o profeta Micaías, ele disse assim para Micaías, olha Micaías, as palavras dos 400 profetas, as predições dele, as profecias dele são de bênção, são de prosperidade, são de vitória, são de prosperidade. Veja lá o que é que você vai profetizar, viu, profeta? Veja lá o que é que você vai falar para o rei Acabe, rei de Israel. Seja a tua palavra como as palavras dos 400 profetas, seja a tua profecia como a profecia dos 400 profetas. Profetiza bem para Acabe, profetiza prosperidade para Acabe, profeta. Micaías virou para o eunuco e disse assim, tão certo como vive o Senhor dos Exércitos, o que o Senhor me disser, isso eu falarei para Acabe. Quando Micaías chegou, Acabe agora olhou para o profeta Micaías e disse, Micaías, subirei a pelejar contra Ramote Gileade ou não? Micaías fez uma ironia com o rei de Israel. Ele imitou as predições, as profecias dos 400 profetas. Disse, vai Acabe, Deus já entregou Ramote Gileade em tuas mãos. Só que Acabe sabia que ele estava brincando, que ele não estava falando sério. E Acabe disse, quantas das vezes eu já te falei que não me esconda a verdade e que só me fala a verdade em nome do Senhor. Aí Micaías apontou o dedão indicador de profeta para o rei de Israel, desviador Acabe, e disse, assim diz o Senhor dos Exércitos, ó rei Acabe, tu irás para Ramote Gileade, porém tu não voltarás, porque certamente tu morrerás. A Bíblia diz agora que Zedequias, que era profeta e sacerdote, ele deu-lhe um soco no rosto do profeta Micaías e disse, por onde passou de mim o Espírito do Senhor para falar com você? A Bíblia vai dizer agora que o rei de Israel, Acabe, olhou para Josafá, rei de Judá, e disse, eu não te disse que esse profeta só profetiza o mal para mim? Ele nunca profetiza o bem para mim, ele nunca libera uma palavra de vitória para mim, ele só profetiza o mal. A Bíblia vai dizer agora, senhoras e senhores, que o profeta Micaías, como homem de Deus, ainda olhou para Acabe e disse, eu vejo Israel disperso pelos montes, pelos outeiros, pelos montes, como ovelha que não tem pastor. Como ovelha que não tem pastor, volte cada um para a sua casa, porque hoje Acabe morrerá em Ramote Gileade. Pelo que a Bíblia vai dizer, que o rei de Israel, Acabe, agora mandou prender o homem de Deus, o profeta de Deus, Micaías, e sustentar com pão de amargura e água de fel, e disse, até que eu volte em paz. Micaías, mais uma vez, apontou o dedão de profeta e disse, se tu voltar em paz de Ramote Gileade, Deus não falou por meu intermédio, Deus não falou através de mim. Senhoras e senhores, Acabe agora temeu, ficou estupefado, ficou temeroso, pelo que, quando ele chegou com o exército de Israel em Ramote Gileade, ele pegou as vestes de um soldado e vestiu, porque ele se disfarçou de soldado, para que o exército do rei agora da Síria, Ben-Hadad I, pensasse que ele era soldado e não o rei Acabe, rei de Israel. Mas a Bíblia vai dizer que no meio da peleja, no meio da batalha, um flecheiro
pegou agora o seu arco e agora atirou a sua flecha sem direção. Ele atirou a sua flecha sem direção. Se aquela flecha falasse, eu acredito que aquela flecha ia falar assim: Acabe, Acabe, a tua hora chegou, Acabe. A tua casa caiu, Acabe. E a Bíblia diz que a flecha travou-se em Acabe e o rei Acabe, rei de Israel, morreu. Senhoras e senhores, só um homem, só um profeta falou a verdade no meio de 400 profetas. Agora preste atenção, aqueles 400 profetas eram falsos profetas, eram os profetas comprados, eram profetas que se venderam e que comia da mesa da bruxa Jezabel. Esses profetas antigamente eram profetas de Deus, falava a verdade, temia ao Senhor, porém eles passavam dificuldades financeiras, eles não comiam bem. E agora Jezabel convidou para comer um banquete num palácio, e uma vez que eles passavam luta financeira, eles foram para o palácio de Acabe, se assentaram na mesa de Jezabel e comiam literalmente da mesa de Jezabel. Esses profetas eram magros, eram homens que não eram robustos, eram magros. Eles começaram a engordar e agora eles passaram a ficar do lado de Acabe e do lado de Jezabel. Parece-me que eu vejo esses profetas comendo na mesa de Jezabel e Jezabel dizendo: isso aí, profeta, come, profeta. É, profeta, come, profeta. Engorda, profeta. Fica robusto, profeta. Agora fica do meu lado, profeta. Profetiza para mim, profeta. Profetiza prosperidade, profeta. Escute, por gentileza. Muitos pregadores, muitos profetas estão sentados na mesa de Jezabel. Muitos pregadores já se venderam para o sistema podre e apodrecido. Já não prega mais contra adultério. Já não prega mais contra o divórcio. Ei, já não prega mais contra a vaidade. Já não prega mais contra a prostituição, já não prega mais contra o pecado, já não bate mais no pecado, porque estão comendo na mesa de Jezabel. Jezabel já calou a boca com oferta de R$1.000. Jezabel já calou a boca com oferta de R$2.000, de R$3.000. Mas escuta, Jezabel, tu tá pensando que Icabô vai ficar do jeito que tá? Não, Icabô não vai ficar do jeito que tá. A palavra vai voltar para os púlpitos da igreja, a glória vai entrar no templo e Deus vai continuar levantando o profeta para pregar a verdade. Deus vai continuar. Alabashura mandarabacandaraia. Olabashura bacarabassura bacandaraia. Deus vai continuar, aleluia, lavassúria, usando homens e mulheres para pregar a verdade. A Bíblia vai dizer agora que Micaías chegou para Acabe e disse: Acabe, tu vai morrer. E Acabe morreu conforme a palavra do homem de Deus, Micaías. Senhoras e senhores, 400 profetas estavam comendo na mesa de Jezabel. 400 profetas estavam profetizando vitória por rei de Israel. Estavam profetizando prosperidade. E só Micaías, falou a verdade. Só o profeta Micaías falou a verdade em nome de Deus. Estamos vivendo um tempo de falsos profetas. Estamos vivendo a era dos falsos profetas. E quais são as mensagens dos falsos profetas? Os falsos profetas têm costume de pregar mensagem de prosperidade. Os falsos profetas têm costume de pregar mensagem de autoajuda. Você vai vencer, Deus vai te dar, você vai voar de avião, você vai ter,
Deus vai te dar, Deus vai te levar, Deus vai te trazer, você vai ter ouro, você vai ter prata, Deus vai te enriquecer, Deus vai te dar avião, Deus vai te dar carro, Deus vai te prosperar, teus inimigos vão morrer. Os falsos profetas só têm mensagem de vitória, só tem mensagem de prosperidade. Mas escute, por gentileza, Deus permitiu o espírito do engano enganar o rei de Israel, Acabe, porque a Bíblia vai dizer que Micaías disse assim para Acabe: eu vi o Senhor dizer, quem induzirá Acabe para que caia em Ramote de Gileade, para que suba a Ramote de Gileade? A Bíblia diz que um espírito se apresentou diante de Deus, o espírito do engano, e disse: eu induzirei Acabe para que suba para Ramote de Gileade, para que morra. Eu serei um espírito da mentira na boca dos seus profetas, e eles vão profetizar mentira para que Acabe morra em Ramote de Gileade. Sabe por que Deus permitiu o espírito da mentira na boca dos 400 profetas de Acabe? Porque Acabe tinha raiva de profetas verdadeiros e odiava a verdade. Deus permitiu o espírito da mentira, o espírito do engano, o espírito do erro, enganar o rei de Israel, Acabe, para que Acabe morresse em Ramote de Gileade, porque Acabe não gostava de ouvir a verdade. Acabe já tinha mandado matar os profetas de Deus junto com a rainha Jezabel, e Acabe não queria aceitar as verdades divinas, pelo que Deus abriu mão de Acabe e disse: não, eu vou deixar agora que o espírito da mentira engane ele, eu vou deixar agora que o espírito da mentira fale na boca dos 400 profetas de Samaria, para que engane o rei de Israel, Acabe. Senhoras e senhores, preste bastante atenção. Estamos vivendo uma era dos falsos profetas. Jesus disse em Mateus capítulo 24, versículo 5 assim: porque surgirá muitos falsos profetas e muitos falsos Cristo. Mas os falsos profetas hoje são o julgamento de Deus, são o juízo de Deus sobre a humanidade. Pastor Fabiano Santana, por quê? Porque muitas pessoas não gostam de ouvir a verdade. Muitas pessoas preferem ouvir mentiras. Muitas pessoas preferem ouvir palavras de prosperidade. Muitas pessoas não gostam de ouvir pregadores que pregam contra adultério. Muitas pessoas não gostam de ouvir pastores que pregam sério, que pregam doutrina, que pregam contra a prostituição, contra o pecado, que combate o pecado. Não gostam. Então Deus permitiu o espírito da mentira enganar Acabe através dos seus 400 profetas, porque Acabe havia rejeitado a verdade de Deus. Acabe havia rejeitado as verdades divinas. Os profetas que profetizavam a verdade, Acabe mandou matar. Os profetas que profetizavam a verdade, Acabe mandou perseguir, como o profeta Elias. E os outros profetas, Acabe mandou matar. Então Deus abriu mão do rei de Israel, Acabe, e disse: não, agora eu vou induzir ele. Eu vou permitir que o espírito da mentira engane ele. Assim também, senhoras e senhores, vai ser no reinado do anticristo. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses, no capítulo de número 2, e o versículo de número 9 está escrito assim: a esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígio de mentira, e com todo engano da injustiça para que os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Sabe o que Paulo está falando aqui para a igreja de Tessalônica? Paulo está falando que um grupo de pessoas, tanto incrédulo como crente, principalmente os crentes que estão dentro da igreja, que não receberam o amor de Deus, que não amam a verdade de Deus, que rejeitam os verdadeiros pastores, que rejeitam os profetas que pregam contra o pecado, que rejeitam a verdade.
Paulo está dizendo aqui que Deus vai enviar o espírito da mentira, o espírito do erro na era da grande tribulação, no período do anticristo, para que essas pessoas creiam na mentira e para que essas pessoas sejam condenadas pelas suas praticidades, pelos seus pecados, porque rejeitaram a verdade e amaram a mentira. Olha o que Paulo ainda diz aqui em 2 Tessalonicenses capítulo 2, e o versículo 10 e 11. E com todo engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro para que creiam na mentira. O próprio Deus que vai enviar a operação do erro para que as pessoas acreditem na mentira. Agora, qual é o propósito de Deus enviar o espírito do erro, o espírito da mentira, para que as pessoas creiam na mentira? O propósito é esse. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12, Paulo diz: para que sejam julgados, primeiro lugar, para que sejam julgados todos que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Para que sejam julgados todos que não creram na verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Senhoras e senhores, observe que todas as pessoas que odeiam profeta e têm raiva de profecia é porque vivem uma vida de pecado. Todas as pessoas que não gostam de pregador que pregue contra pastor político, pastor na política. Observe que todas as igrejas que não convidam pregador que prega contra a imoralidade, contra a pornografia, contra homem que trai mulher, mulher que trai marido, homem que está no segundo, terceiro, quarto, quinto, e por lá, e terceiro casamento, quarto casamento, quinto casamento, sexto casamento. Da igreja que tapa os ouvidos e não quer ouvir um pregador que prega contra a prostituição, contra o divórcio, Deus vai julgar essa igreja. E Deus vai julgar e vai usar o espírito do engano para enganar essas pessoas. Essas pessoas vão viver uma ilusão tão grande, vão pensar que Deus está com elas, sendo que Deus já abriu mão delas. Deus já abandonou elas, porque elas transformaram a verdade de Deus em mentira. Elas preferem ouvir mentira do que ouvir a verdade. E Deus vai permitir o espírito do erro, o espírito do engano, enganar essas pessoas para que essas pessoas sejam julgadas. E essas pessoas que vão ser julgadas vão ser todas aquelas pessoas que não creram na verdade e têm prazer na iniquidade. Todas as pessoas que não creram na verdade, que não amaram a verdade e tiveram prazer na iniquidade, vão ser julgadas e vão ser condenadas por Deus. Sabeis por quê? Muitas pessoas não gostam de ouvir pregador que prega a verdade, é porque não quer largar o adultério, é porque não quer largar a vaidade, é porque não quer largar o mundo, é porque não quer largar a baixura de passar cheque sem fundo, é porque não quer largar a mentira, a prostituição, não quer largar a iniquidade. E Paulo disse: essas pessoas tiveram prazer na iniquidade. O que é iniquidade? Jesus disse no Evangelho segundo escreveu o evangelista São Mateus no ano 62 depois de Cristo, capítulo 24, versículo 12, que um dos sinais da sua volta ia ser o esfriamento do amor e o aumento da iniquidade. Mateus capítulo 24, versículo 12. O nome Mateus quer dizer no grego dom de Deus. Dom de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 12, Jesus disse assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. O que é iniquidade? A iniquidade tem aumentado ou não tem na terra? Iniquidade quer dizer pecado guardado, camuflado. Pecado debaixo do tapete guardado, não confessado. Iniquidade significa pecado camuflado, guardado, pecado escondido. Iniquidade significa pecado não confessado. O que é iniquidade? O que é o aumento da iniquidade? Aumento do pecado.
E o que é iniquidade? Iniquidade é quando você tem uma treta, tem um amante, tem uma gambiarrazinha por fora e fala, não, Deus me entende. Deus diz, eu não te entendo, você é iníquo, você é pecador desgraçado, eu não te entendo. Confessa o teu adultério, confessa o teu pecado que eu quero te levar para a glória, eu quero te levar para o céu. O que é iniquidade? É quando você transa com tua namorada antes do casamento e participa da Santa Ceia e fala, Deus me entende. Deus diz, não te entendo, você é iníqua, você é iníquo. O que é iniquidade? É quando você está dentro da igreja, tem relações sexuais com a tua noiva e continua pregando e cantando na frente da obra como se nada tivesse acontecido e fala, Deus me entende. Ele diz, não te entendo, você é iníquo. O que é iniquidade? É quando você coloca uma roupa curtinha, transparente, né? Transparente, aquela calça bem agrudadinha no corpo, né? Aquela roupa bem transparente, bem sensual para ir para o culto, parecendo uma Jezabel para derrubar os homens de Deus. Isso é pecado de iniquidade. A iniquidade tem se multiplicado na terra. A iniquidade tem aumentado na terra. Senhoras e senhores, você sai pelas ruas, as moças andam seminuas pelas ruas. As moças praticamente andam nuas na rua. E pasmem os senhores, dentro da igreja também tem gente pelada. Dentro da igreja também tem gente andando nua. Dentro da igreja também tem gente andando seminua. Tem pastor que não me convida mais para pregar. Não é porque eu tenho uma treta, porque eu não tenho treta. Não é porque eu tenho uma gambiarra, tenho um amante, porque eu não tenho gambiarra, eu não tenho um amante. Tem pastor que não me convida mais para pregar. Não é porque eu sou caro, porque eu não sou caro. Eu não posso para pregar, eu prego de graça. A única razão que ele não me convida mais para pregar é porque a sirigata da filha dele anda nua, parecendo uma Jezabel. A mulher dele anda mostrando coxa na igreja, mostrando perna, mostrando tudo, mostrando perna, mostrando coxa no culto. É por isso que não me convida mais para pregar. Ele não me convida mais para pregar, é porque em cima do púlpito ele coloca missionária de mini saia, de saia curta, e ele sabe que se convidar o profeta vai falar. O profeta vai bradar, mas gostando ou não, pastorzada, a igreja não é tua, a igreja é de Cristo. Gostando ou não, a mensagem vai ser pregada. Se eu não pregar na tua convenção, os membros da tua igreja vão me assistir pelas redes sociais. Se eu não pregar mais no teu culto, na tua igreja, não tem problema. Aleluia. Um vídeo meu vai chegar no celular do teu membro, mas gostando ou não, pastorzada, a verdade vai ser pregada. Gostando ou não, vai ter que ouvir, porque o Espírito Santo tem pressa de falar com a noiva. E quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja nessa noite. E a palavra de Deus é essa: abandona a idolatria, deixa o adultério, larga a prostituição, deixa a vaidade, larga de tomar santa ceia em adultério, larga de dormir com o teu namorado antes do casamento e pagar de santa na igreja. Larga de dormir com tua noiva antes do casamento e tomar santa ceia. Cuidado, cuidado, cuidado. O mesmo Deus que matou no Antigo Testamento os dois filhos de Arão, Nadab e Abiú, porque profanaram o altar do Senhor, ainda mata hoje. O mesmo Deus que matou o casal Ananias e Safira, porque mentiram para o Espírito Santo, mentiram para Deus, na graça, no Novo Testamento,